Olá, que privilégio imenso estar aqui com você nessa ocasião. Agradeço a Deus de todo o meu coração essa oportunidade tão grandiosa que Deus me concede poder compartilhar com você a palavra de Deus. Muito obrigado pelo seu acesso, continue compartilhando, continue deixando o seu like no vídeo, continue acessando diariamente. Todos os dias nós temos, um vídeo como esse que eu estou fazendo aqui agora no nosso canal, no canal da Igreja Batista Reformada do Pará, IBR do Pará. Mas nós temos também lá devocionais. E esse mês está muito especial, porque além das devocionais com o Dr. MacArthur, nós estamos falando sobre falsos profetas e falsos mestres, nós temos também umas introduções aos livros da Bíblia com o Dr. Eugene Peterson. Está incrível. E você não deixe de ver, não deixe de assistir, esteja lá, acesse e você será ricamente abençoado. Amém? Nós estamos verificando essa questão, o versículo 5 do capítulo 1 de Marcos, e o texto sagrado diz o seguinte: saíram a ter com ele, com João Batista, toda a província da Judéia e os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram por ele batizados no Rio Jordão. A Bíblia Apeshita, ela coloca essa redação de um modo assim mais interessante. Ela diz o seguinte: e os habitantes de Jerusalém saíram a ter com ele, e ele os batizava, olha, observe agora, batizava no Rio Jordão, uma vez que confessava os seus pecados. Então, está muito mais claro, embora a Bíblia Revista e Atualizada também está clara, mas a Pesquisa está muito mais clara que a condição para o batismo era o arrependimento. O orgulho sempre foi um grande obstáculo para a salvação. Sempre foi. Por quê? Porque, inclusive, Jesus Cristo, quando falou sobre as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança, ele já começa logo detonando e destruindo e arrasando e colocando no chão qualquer orgulho. Porque ela diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E essa declaração, humildade de espírito, humilde de espírito, quer dizer exatamente o seguinte: bem-aventurada é aquela pessoa que abre mão dos seus pressupostos, dos seus pontos de vista, das suas ideias, em favor das ideias de Deus. Porque, meu querido amigo, vou dizer para você com muita sinceridade, olha, as minhas ideias, as suas ideias, as ideias de qualquer outra pessoa não têm a mínima importância diante de Deus. Acredita nisso? Não tem. O que conta mesmo é a opinião de Deus. É a opinião de Deus que está presente na Escritura Sagrada e é avivada pelo seu Espírito, e transmite vida. É isso que conta, é isso que tem valor na Escritura Sagrada. Não é a minha ideia, nem a sua, nem a de nenhuma outra pessoa. A Escritura nos chama, a palavra nos chama a abrirmos mão dos nossos pontos de vista, das nossas ideias, das nossas concepções, daquilo que nós acreditamos. E é isso que João Batista está fazendo aqui. João Batista está convidando as pessoas a desistir dele mesmo, a não pensar tão bem de si mesmo, ou como disse Eugene Peterson, interpretando um texto da Escritura Sagrada, ele diz o seguinte: pense pouco de si mesmo, não se leve tão a sério, leve Deus a sério, não considere de modo muito forte as suas opiniões, mas considere as opiniões de Deus. Isso você deve fazer, nós devemos fazer todos os dias na nossa vida. E há uma ilustração para isso, essa questão de humildade, contida, realizada aqui mesmo. Eu lembrei disso, um dos grandes eventos realizado no Rio Jordão. Está registrado em 2 Reis, capítulo 5. A história de Naamã. A Escritura Sagrada diz que Naamã era um homem muito poderoso. E o texto sagrado diz que, através de Naamã, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, tinha dado
muitas vitórias ao rei da Síria. Olha que incrível isso, né? Tinha dado muitas vitórias ao rei da Síria. Ele era um homem poderoso, porém leproso. E esse homem então ficou sabendo que se ele fosse em Israel, em Samaria, né, ele teria a sua lepra curada. E ele falou com o rei então, com muitos presentes, com muita pompa, mandou Naamã até Samaria conversar com o rei de Israel. O rei de Israel ficou muito, mas muito irado mesmo e disse: ele está procurando uma razão para brigar, mas ele está procurando uma confusão, porque porventura, ele disse, eu sou Deus para curar um homem, para que ele me mande alguém para que eu possa curar? Eliseu, o profeta, um dos profetas não escritores. A Bíblia Sagrada tem profetas escritores e profetas não escritores. Profetas que deixaram os seus livros escritos na Bíblia Sagrada e profetas que não escreveram nada. Entre eles está Elias e Eliseu. E aqui nós temos Eliseu. Eliseu então ficou sabendo e disse: manda ele aqui comigo, porque assim ele vai saber que existe Deus em Israel. Naamã foi, com toda a sua pompa, com todo o seu orgulho, e parou diante do profeta. O profeta nem saiu fora, simplesmente mandou um dos seus servos dizer a ele: vai lá e lava-te no Rio Jordão durante 7 vezes, mergulha nele 7 vezes, você vai ficar curado. Naamã ficou muito, mas muito irado mesmo, zangado mesmo, e disse: porventura os rios de Damasco, Farfar, não é porventura muito mais melhores do que o Rio Jordão, agora manda mergulhar nesse rio, né? E a Escritura Sagrada diz que ele ficou muito irado e se recusou a mergulhar. Mas os seus servos o convenceram e disse: olha, meu senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil para você, você não faria? Imagine simplesmente dizer: mergulha 7 vezes, que custa? Vai lá e mergulha. E ele foi convencido pelos seus servos e foi lá e mergulhou. A Bíblia diz que mergulhou, na 7ª vez a sua pele saiu como a pele de uma criança, a pele de um bebê. E ele voltou a Israel, voltou na casa do profeta e se prostrou, né? E a Escritura Sagrada diz que ele se humilhou, reconheceu Deus como Senhor, né? Fez promessa de que daquele dia em diante Deus seria o seu Senhor para sempre, né? O nome de Deus se tornou conhecido em outras nações, né? Algo incrível, né? O pecado, geralmente, na Escritura Sagrada, a lepra é um símbolo do pecado, né? E essa era a doença dele. E aquele homem muito orgulhoso se transformou-se. De certa forma, ele se humilhou diante, né, do Deus Todo-Poderoso, reconheceu ele, pegou, né, algumas carradas de terra e levou para Damasco e disse: a partir de agora eu vou sempre me prostrar e adorar o Deus Todo-Poderoso. Ficou muito grato ao Senhor, né? É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que para nós recebermos a salvação de Deus, uma das coisas essenciais é nós nos humilharmos diante do Senhor. A Bíblia diz que sem a humilhação, sem nos humilharmos, sem reconhecer a nossa falência, a nossa necessidade de Deus, se você não olhar para você mesmo e dizer o que Deus pensa sobre mim, é isso que leva em consideração. Se você não se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, você nunca, acredite, amigo, você nunca terá salvação. É condição essencial. Naamã nunca teria sido curado se ele não tivesse se humilhado. E você nunca terá o perdão de Deus se você não se render completamente diante do Deus Todo-Poderoso. Faça isso. Faça o mais depressa possível. Por que acalentar no seu coração o orgulho e a arrogância? Submeta-se à palavra de Deus. E Deus haverá de abençoar você de modo poderoso. Amém?